Opa, boa tarde, senhoras e senhores. Entrando ao vivo aqui, peraí que o fone estava no lugar errado. Vamos esperar o Ale Rodrigues entrar por aqui. Já temos alguns amigos aqui ao vivo. Tirar o som do computador para a gente conseguir prestar atenção em uma coisa só. Assim que o Ale entrar, eu já chamo ele para cá. Hoje a ideia é a gente falar com um neurocientista de verdade e desmistificar alguns desses termos bizonhos aí que o pessoal usa e acha que é neuromarketing, acha que é neurociência, né? Começando pelo mais conhecido deles, logicamente, mas isso eu vou deixar o Ale entrar antes de passar qual vai ser o tema. A ideia é ser uma conversa bem descontraída. Cadê? Eu já vi que o Ale entrou aqui. Ale, manda aquela solicitação para participar. Fazer uma transmissão ao vivo com um NeuroExpert. Ó, aí. Só esperando ele entrar, diretamente de Portugal. E, então, assim, nada muito formal, nada muito tradicional. Olá, estamos e aí. Boa Meu tarde, garoto, mestre. como é que estamos? Tudo bem? Que honra! Opa, peraí que teu áudio está extremamente baixo aqui para mim. Abaixa aí. Deixa eu ver se não é meu fone. Melhorou? Ah, agora foi. Agora tá Melhorou? redondo. Que honra! Cara, a Um honra é prazer estar minha. com você. A honra é Bacana, minha. cara. Bacana, bacana. Obrigado pelo convite. Bom, vamos lá. Deixa eu apresentar o Ale para quem não conhece, né? O Ale é Não. conhecido como o NeuroExpert. Alexandre Rodrigues, brasileiro, radicado em Lisboa, está fazendo doutorado lá em neurociências. É isso aí. Oi? É isso aí, não, é isso aí, tô concordando. Para quem não sabe, Portugal hoje é um dos mercados mais avançados do mundo em neurociência. Um dos neurocientistas mais reconhecidos do mundo hoje, que é o Antônio Damasio, é português. E Portugal tem um desenvolvimento muito sério de pesquisa neurológica e comportamental em diversas vertentes. Eu conheci o trabalho do Ale, sei lá, acho que faz 1 ou 2 anos, comecei a seguir. A gente se falou algumas vezes online, mas nunca tinha dado certo de fazer alguma coisa junto. E essa aqui é a primeira iniciativa de todas. Com certeza vem mais coisa pela frente, a gente está começando a combinar isso, como é que essas coisas vão funcionar. E a ideia é trazer um pouco de luz, né, para o assunto de neurociências, para o assunto de neuromarketing, e para termos aí que o mercado utiliza de forma errada, né, que a ideia hoje é desconstruir um pouco desses mitos e falar sobre as verdades do que a neurociência entrega. Ale, seja muito bem-vindo. Valeu, querido. E eu já quero começar com uma primeira pedrada. Então, Vamos lá. a gente começa num formato de entrevista, depois vai transformando em debate, e conforme a galera for se manifestando aqui também, eu vou puxando isso para você. Tem um termo que eu pessoalmente odeio, que são os gatilhos mentais. Certo. Acho que é uma tradução errada do que significa o gatilho e o comportamento. O que tem de base científica nisso e o que tem de invencionismo ou fantasia das pessoas? Tá, vamos lá. O gatilho mental, ele é um termo comercial para vieses cognitivos. Tá? Então, se a gente fala viés cognitivo, as pessoas não entendem o que é. Porque mexe com cognição, mexe com rede neural, mexe com comportamento intrínseco, mexe com elementos que estão lá no teu inconsciente, que tu traz à flora. Então você tem que explicar muita coisa. Um gatilho mental é algo que te dispara no momento que você observa algo. Tá? Então o que a gente não pode negar? A gente não pode negar que existem certos elementos que disparam em você certos tipos de comportamento, ok? Uhum. Isso pode ser tecnicamente trabalhado ou pode ser feito de forma sem querer, aleatória. Então, por exemplo, isso pode ser universal ou isso pode ser pessoal. Por exemplo, se você tem algum trauma, alguma coisa desse tipo, você se depara com uma música, com um perfume do passado. Isso faz com que você traga memórias ao qual o seu colega do lado não sente nada
e você está sentindo alguma coisa, vem uma memória, uma lembrança, tá? Por que que eu defendo o termo gatilho mental, mas eu explico o que é gatilho mental? Porque todo o evento externo, e isso os cães de Pavlov já explicavam, né? O que a gente chama de comportamento condicionado, todo o evento, todo o estímulo que não seja condicionado a um tipo específico de comportamento e você reage de uma forma, ele não deixa de ser um gatilho, ele não deixa de ser um tipo de estímulo que faz com que alguma coisa no seu corpo reaja, nem que seja tensão. Então, por exemplo, quando você está olhando um filme de terror e começa aquela musiquinha, sabe? Ou seja, o que é isso? É um elemento sonoro de engajamento para que você daqui a pouco venha uma cena tensa e você incorpore aquela cena e se assuste. Ou seja, quando você se assusta, a sua amígdala dispara, a adrenalina no seu corpo dispara, a sua pupila dilata, você fica ofegante e isso é uma reação de susto. Existe o medo real? Não, mas o cérebro não sabe a diferença entre real e imaginário. Há 200 mil anos atrás não existia o imaginário, só existia o real. Então um gatilho mental não é nada mais, nada menos do que algo externo que estimule um tipo específico de comportamento. Ou possa te deixar triste, por exemplo, uma música num filme, tá? Você está assistindo um filme, daqui a pouco vem uma música de tristeza, é inevitável você conseguir observar detalhes daquela cena que uma música alegre não te daria. Entendeu? Por exemplo, isso já foi até testado, eu passo isso na minha aula, eu boto uma mesma cena de um filme com vários tipos de música e as pessoas observam coisas diferentes naquela cena. Aquilo que era para ser engraçado passa a ser desengonçado, aquilo que é, por exemplo, um mar passa a ser uma coisa mais tensa, algo que direcione a pessoa para algo perdido, algo de solidão, tá entendendo? Então, ou seja, isso nada mais é do que um gatilho mental. O que acontece é que, obviamente, como tudo é usado de forma errônea. Ou seja, gatilho mental é entendido como algo que eu vou jogar na internet, todo mundo vai me olhar, todo mundo vai querer, ou todo mundo vai disparar um tipo de comportamento. Mas não funciona assim. Um gatilho mental ele é construído, entendeu? Um viés cognitivo ele é construído. Então você precisa de vários vieses cognitivos, que nada mais é que uma reação automática do seu sistema nervoso diante de um determinado evento, que a gente faz isso a todo momento. Então, por exemplo, eu quero chamar a atenção de um anúncio, posso pintar esse anúncio de vermelho. O vermelho vai sempre chamar mais atenção. O vermelho é um gatilho emocional? Uns dizem que sim, outros dizem que não. O que importa é que, se a gente entender de cone e bastonete, a gente sabe que a gente tem 3 tipos de cone. Vermelho, azul e verde. E o vermelho é o mais reconhecido. Então, quer dizer, é um gatilho emocional? Não sei, as pessoas chamam de gatilho emocional. Eu sempre explico o que é. Sempre que me perguntam o que é gatilho emocional, pera aí que eu tenho que explicar o que eu entendo como gatilho emocional. Por isso que o pessoal taca muito pau, entendeu? Eu vejo as pessoas usando a expressão, por exemplo, gatilho de autoridade, né? Quando, na verdade, não tem nada de gatilho nisso. É um processo, é uma construção. É uma construção. Quando a gente fala, por exemplo, de gatilho da escassez, a escassez, sim, ela é um processo que gera um comportamento psicológico, mas também um comportamento químico. Sim. Aí entra uma separação que eu acho que é legal você, como cientista, fazer. Qual que é a diferença entre o comportamental e o psicológico, digamos assim, e o químico? Qual que é o nível de interação entre esses dois comportamentos? Então, o comportamento químico, ele parte mais para a linha da anatomia, tá? Ou seja, você não tem reação sobre o químico que está no teu corpo. Por exemplo, se você liberar adrenalina agora, você vai suar, a sua pupila dilata, você vai entrar em estado de luta ou fuga. Inevitavelmente, você não consegue disfarçar isso, tá? E o que vai para o psique é a maneira como você interpreta isso. Por exemplo, tá? Podem existir eventos que me deixam tensos, mas a você não. Porque o mesmo evento, você interpreta ele de uma forma e eu interpreto ele de outra forma, tá? A ansiedade, ela pode ser um bom exemplo disso. Por exemplo, todo mundo está passando por esse clima agora, existem pessoas com mais ansiedade, ou uma ansiedade mais devastadora, e pessoas com menos ansiedade. Por que você tem menos ansiedade?
Não, porque eu estou enxergando o lado positivo, porque eu estou vendo que eu estou botando um monte de projeto em dia, depois que isso terminar eu já tenho aí várias coisas que eu posso trabalhar. E você, por que está tão ansioso? Nossa, porque está morrendo todo mundo na minha volta. Eu abro o jornal e eu vejo aquelas notícias devastadoras e morre 1.000, 2.000 por dia. Meu vizinho teve um parente que morreu. Está entendendo que o mesmo evento ele pode proporcionar consequências de processamento diferente a uma pessoa a outra, dependendo do tipo e nível de estímulo que você trabalha. No teu tipo de trabalho, você tem um público específico e você consegue nichar muitos tipos de público através para um mesmo anúncio, para chamar uma mesma atenção. Porque, por exemplo, um público de 22 anos de idade, ele se liga menos em palavras específicas do que um público de 40 ou 50 anos de idade. Então isso são estímulos. Se você conseguir entender o que passa na mente dessas pessoas, ou seja, não ler a mente, o que muita gente confunde, não hipnose, não é nada disso, mas a maneira como foi construído essas pessoas, né, para esse tipo de idade, você consegue ser muito mais assertivo. Então, ou seja, você não está manipulando o cérebro, você não está chamando a atenção do cérebro, você está chamando uma atenção psíquica, de processamento, dando os estímulos corretos para que aquela pessoa chegue a uma determinada posição que você gostaria. Isso é um elemento técnico. Ou seja, todo mundo hoje acha que se eu botar um dinheiro no Google, se eu botar um dinheiro no Facebook, eu vou vender. Não. O elemento técnico é você saber aonde aquela pessoa vai chegar e você conduzir aquela pessoa por determinado caminho através de elementos técnicos. Cada tijolinho que você coloca naquela ação, você tem uma explicação técnica por que está acontecendo. Aí você tem uma participação muito maior do repertório na psicologia, né? Da vivência, da cultura que aquele público com aquela determinada idade tem. Tem alguns termos que acabam circulando muito no mercado, relativos ao que o mercado chama de neuromarketing. Como é que esses termos estão sendo entendidos hoje, por exemplo? Quando a gente pega o Daniel Kahneman, ele chama lá, simplificando, de sistema 1 e sistema 2. Sim. Aí a gente pega, lá da base do coaching, ele falava de self 1 e self 2. Okay. Aí a gente traz isso para o comecinho ali de neurociência, final dos anos 70, começo dos anos 80, o pessoal falava do sistema límbico, do sistema complexo. Cérebro trino. Do cérebro trino, né? E aí, um termo que eu não sei mais se é correto, e aí eu queria ver a tua visão sobre isso, é o tal do cérebro reptiliano, que muita gente ainda faz a referência a ele, e que, ao que parece, esse vocabulário já caiu. Ele já não é mais a principal referência, né? Então a gente tinha lá o neocórtex, o sistema límbico e o sistema reptiliano. Como é que é o entendimento contemporâneo disso? Tá. Bom, eu até tenho aqui o meu companheirinho, né? Trouxe aqui o meu cérebrozinho de brinquedo. Só para explicar, tá? Isso aqui é tudo um encéfalo. Para a neurociência, o nome disso é encéfalo, tá? A gente chama de cérebro. Mas cérebro, por exemplo, isso aqui é um cerebelo, isso aqui não é cérebro, tá? Isso aqui tudo é um tronco cerebral, ele está no meio do cérebro, isso aqui é o miolo do nosso cérebro. Isso aqui é o que chamam de cérebro reptiliano, tá? Essa parte aqui, ela compõe ainda o cérebro reptiliano e ela conversa com o límbico. Eu vou explicar por que eu estou trazendo isso aqui, tá? O cérebro reptiliano, ele simplesmente vai trazer uma via de mão única. Você não pode entrar nessa rua. Se você está trafegando com o seu veículo, você não pode entrar nessa rua. E você não consegue enxergar nenhum carro entrando nessa rua. É uma rua sem saída que só vem. Tá? Então o que acontece? O cérebro reptiliano, ele só te dá informações. Ele não troca informações. Ok? O que é falado de errado quando se fala em neurociência? Tá me ouvindo? Voltou. Voltou? Beleza. Então, o que acontece? Você não vende nada ao cérebro reptiliano. Porque ele só se preocupa com a sua manutenção, com a sua homeostasia. O que é homeostasia? É a manutenção do teu corpo. Você tem que lacrimejar, você tem que piscar o olho, você tem que respirar, batimento cardíaco, salivação, vontade de fazer sexo, dilatação pupilar. Ou seja, nada disso você comanda.
Você pode até dizer, não, peraí, eu comando, eu posso parar de respirar, ó, parei de respirar. Mas você não faz isso por muito tempo. Você não consegue se suicidar parando de respirar, porque você desmaia e o seu corpo começa a respirar novamente. Então ninguém conversa com o cérebro reptiliano, isso é uma bobagem que é dito, tá? Agora, o sistema límbico, sim, o sistema límbico estão ali. Hipocampo, que trabalha toda a sua região de memória, amígdala cerebral, que trabalha sistemas de luta ou fuga. Então, ali, toda a parte de retenção de memória, toda a parte de conexão de rede neural, isso sim, você pode trabalhar. E temos depois a parte do neocórtex, que é toda a parte de planejamento, toda a parte de raciocínio. Então, tudo que você busca do meio, ou seja, para você ter uma ideia, de 11 milhões de informações que o meio te dá a cada segundo, você retém 40 informações. Você joga com 40 informações no seu raciocínio. Isso é o que o nosso neocórtex consegue processar. Então, qual é o grande mito do cérebro trino? Tá? Eu até tenho um curso que chama-se Cérebro Trino, onde eu tento desmistificar isso. E quando eu falo em cérebro trino, nas minhas aulas, eu vejo que gente que diz assim, não, mas isso é coisa do passado e tal. Tudo bem, mas agora você não vai... Quando você estuda administração de empresa, você estuda fora, você estuda FAIOL, você estuda os primórdios da administração para explicar a administração moderna. Então o cérebro trino, ele não tem que ser expulso, ele não pode ser usado como algo contemporâneo. Então aquela história de que o cérebro funciona em 3 partes segmentadas, isso sim, caiu, isso não funciona mais. Agora, ele foi construído em segmentos, sim, e ele funciona de forma integrada, ocupando as 3 regiões, tá entendendo? Então, o que acontece? Se eu, de alguma forma, te causo medo, que é uma das 7 emoções universais, o teu cérebro reptiliano, ele vai ser ativado. Se, por exemplo, você está com fome e eu coloco na sua frente uma propaganda de comida, inevitavelmente o seu cérebro reptiliano vai ser ativado, porque ele serve para a manutenção da homeostasia. Ou seja, se ele está com fome, quer consumir energia, você vai dar mais vazão a isso. Experimenta ir no supermercado com fome. O seu cérebro reptiliano vai comunicar com você mais forte, mas você não consegue mandar a informação para ele, entendeu? Você consegue conversar com um sistema límbico emocional, esse sim. Então a gente consegue, eu consigo te deixar na expectativa, eu te consigo deixar mais feliz, eu te consigo te desmotivar, eu consigo fazer vários tipos de relações emocionais que obviamente vão te causar uma memória emocional. Ou seja, se eu te perguntar, as pessoas que você mais lembra nessa vida são as pessoas que mais te deixam feliz ou as que mais fuderam a tua vida. Essas você não esquece. Por quê? Porque é como o cérebro retém informação. Hoje é segunda-feira, você perguntar o que você almoçou quinta, você não lembra, porque não significou muito, você tem almoço todo dia. Mas para um homem de 200 mil anos atrás, ele lembraria certinho, nossa, quinta-feira eu almocei uma zebra, porque isso é extremamente emocional para ele, ele não tinha comida. Entendeu? Então o nosso cérebro, ele não foi acostumado a reter informação. E ele retém a informação através da emoção. O que mais emociona é a informação que mais fica. Então o neuromarketing nada mais é do que através da emoção procurar reter informação. Então, de milhares de informações no meio que eu tenho, eu vou tentar chamar a atenção pelo lado emocional. Essa é a questão. Então, por exemplo, quando o Outback faz aquele anúncio no elevador às 5 horas da tarde da quinta-feira, ele está apelando lá para o seu sistema de memória afetiva. Ele está tentando falar com o seu límbico e te fazer ficar com fome. Né? Você vê a foto daquela cebola empanada e assim, ele não precisa escrever mais nada naquele anúncio. É um dos papos que eu vejo assim, sobre a aplicação, né, da neurociência na prática, é que você nunca deve desassociar o copywriting da imagem. Né? Que o vídeo, a foto, eles vão ter um apelo emocional muito mais forte do que só o texto. Claro. Inclusive, um dos principais copywriters, ele citava o exemplo de imagem mental. Quando você faz uma referência a uma imagem muito forte, aquilo dispara uma emoção no cérebro, e aí essa emoção te faz pensar naquele assunto e entrar naquela história. Né? Então, a hora que você fala, eu comecei a frequentar a academia, e os meus músculos queimavam como se fosse um maçarico, né? Você faz aquela imagem mental do músculo queimando e aí você tem essa referência, essa imersão muito mais forte na história, né?
É que a verdade é o seguinte, a gente usa o copyright, desse caso que tu falou, para a gente tangibilizar um tipo de sentimento, porque a gente sabe o que é queimar, entendeu? A gente sabe o que é queimar. Então, assim, quando eu falo queimar um músculo, me vem a dor real sobre algo que você quer dizer. É como se eu falasse uma cor fria ou uma cor quente, entendeu? Ou seja, eu consigo tangibilizar o que tu está querendo me dizer. Então, o nosso cérebro, ele é extremamente sensorial. O que é o sensorial? O toque, quando eu toco em alguma coisa, eu acredito. Então, por exemplo, se você faz um test drive com um carro e você pega a chave e devolve para o vendedor, o seu cérebro está dizendo assim, ó, o que está acontecendo? Já era nosso, como é que tu está entregando uma coisa que era nossa? Entendeu? O cérebro fica relutando. Por isso que as pessoas só fazem test drive quando elas estão quase comprando o veículo. Porque ninguém vai pegar um carro, vai dar uma volta com o cara, ocupar o tempo do cara, para depois chegar e devolver o carro por diversão, entendeu? Então o que acontece? São coisas que a gente vai trabalhando para que quanto mais estímulos positivos eu tiver, menos decisão negativa eu vou ter. Vou explicar. Eu tenho um poço. Tá? Lá no fundo desse poço tem um rio gigante. Esse rio gigante são os nossos estímulos. Quando eu atiro o baldinho, eu recolho uma pequena parte do que está lá embaixo. Só que se eu não sei o que está lá embaixo, eu posso recolher qualquer coisa, algo bom ou algo ruim. O que nós tentamos fazer é colocar nesse poço o máximo de estímulos positivos que possa ter, para quando esse baldinho cai, ele retire o estímulo positivo. Então eu tenho a boa impressão. Então aquele cara que não se preocupa com o odor na sua loja, aquele cara que não se preocupa com o visual da loja, aquele cara que não se preocupa com a música que está tocando na sua loja, o que ele está fazendo? Ele está perdendo a chance de levar estímulos positivos. Não que isso vá vender mais ou menos, mas se, por exemplo, eu estou numa loja, eu consigo ouvir uma música que é familiar comigo, eu me sinto mais confortável ali. Eu pego mais confiança naquele local. Tá entendendo a diferença? Então as pessoas simplesmente, elas não têm aquela empatia de perceber quantos estímulos que eu tenho ao meu dispor, quantas ferramentas ao meu dispor e quantas que eu estou realmente usando de maneira técnica. Então assim, não é a música que você gosta, não é a cor que você gosta, não é a fonte de letra que você gosta, é o que o cara vai gostar, é o que o cara que você atende vai gostar. E aí apela de novo para o repertório desse cara que você está atendendo. Normal, né? normal. Por isso que é muito nichado. Quando você fala de conforto, por exemplo, conforto para alguém de 20 anos é completamente diferente de conforto para alguém de 45 anos. Né? Claro. As buscas e as referências, os repertórios aos quais essas pessoas foram expostas são completamente diferentes. Agora, existe um limite para esse uso? Você falou, por exemplo, de olfato, né? Da gente ter o cheiro da loja. Tem algumas coisas, eu tenho um amigo que é colecionador de BMW, e ele fala sobre cheiro de BMW. Ele fala, cara, você entra no carro, você tem o cheiro que é característico do couro da BMW. E aí tem marcas que tentam criar isso artificialmente. Então eu estava no supermercado com a namorada esse fim de semana, e a gente viu um negocinho lá para colocar aqueles odorizadores de carro, cara, cheiro de carro novo. E aí eu falei, cara, mas que diabo é isso, né? Eu tive que desparafusar e cheirar, né? E ele tem um cheiro de plástico, de coisa ali, que reproduz muito mesmo o cheiro do carro novo. Agora, se todas as lojas começam a usar isso, eu sinto que muitas vezes elas passam do limite, né? Você passa na frente da loja e você já é intoxicado pelo cheiro. Isso pode gerar um efeito contrário, ao invés de ser atrativo, isso gerar rejeição. Por exemplo, quando você vai numa loja que tem uma música muito alta, ao invés dela te envolver no ambiente e criar aquele efeito de ambiência, de bem-estar, de ser bem-vindo ali, ela cria um efeito contrário, né? Você ir jantar num restaurante que você não consegue conversar de tão alto que a música está. Existe um limite técnico para isso? Sim, existe limite técnico para tudo. Tanto para som, o som que você já não quer mais ouvir e o som inaudível ou perceptível pela nossa audição. Tá? Existe quantidade de odor, quantidade de perfume, existe quantidade ideal de temperatura, tudo isso existe. Tá? O que acontece é que o nosso sistema ele tende a se acostumar com o ambiente. Então, por exemplo, eu coloco um perfume, tá?
Daqui a pouco, o meu olfato ele se acostuma com aquela intensidade de perfume e eu não sinto mais. E aí eu ponho mais. E aí daqui a pouco ele acostuma e eu não sinto mais. Aí eu ponho mais, porque eu acho que não está tendo. E quem entra, como está entrando na linha de base, sente aquilo muito forte. Tá? Uhum. E as pessoas confundem perfume com lavada de perfume. Tá? E com tipo de cliente que também está entrando na sua loja. Por exemplo, um perfume que é fraquinho para ti, ele pode ser extremamente forte para uma mulher grávida, por exemplo, que ela está hipersensível. Entendeu? Então eu já vi lojas que vendem enxoval para bebê com um perfume forte para mim. A mulher que entra, ela vai se sentir enjoada, ela vai se sentir incomodada, ela não vai curtir aquele local. E a pessoa está achando que está fazendo algo importante, entendeu? Então o que acontece? Para cada tipo de situação, eu não digo que as pessoas não têm que estimular isso, eu acho que sim, tem que pensar em cima disso e até fazer o que pode dentro de um determinado limite, tá? Mas existe profissional para tudo hoje. Por exemplo, existe um cara que vai montar o teu brand de odor, entendeu? O teu perfume, o teu perfume próprio. Claro que isso tem um custo, eu não tenho custo para fazer isso. Eu posso comprar um perfume que eu gosto mais, eu posso, mas tem que ser com muita parcimônia, entendeu? Tem que ter um smell teaser lá no cantinho, que de vez em quando ele vai jogando, entendeu? Daqui a pouco chama alguém de fora e diz, pô, você está sentindo alguma coisa? É que o problema é que as pessoas não entendem de como funciona o ambiente sensorial. Então elas super decoram, elas super estimulam alguns sentidos, entendeu? E obviamente isso acaba incomodando, como uma música, por exemplo, eu gosto de funk ou sertanejo. Nada contra, mas tem gente que não gosta, isso vai incomodar. Então as pessoas perguntam, Alexandre, que tipo de música eu coloco? Eu não sei, mas o tipo de música mais universal possível, sei lá, um MPB, alguma coisa desse tipo, entendeu? Porque o MPB, ele meio que agrada todo mundo, porque se você não ouve agora, você ouviu com seu pai ouvindo. E se você já é mais velho, você ouviu antigamente, isso vai te trazer boas memórias, sabe? Mas se são músicas muito sutis. Obviamente, se você está vendendo vinho, você pode colocar uma música clássica que combina com vinho. Se você está vendendo cerveja, você pode colocar ali no fundo uma bandinha alemã que combina com cerveja, entendeu? Mas fora isso, obviamente, se você vende prancha de surf, daí sim, você pode entrar mais no lado da música que envolve aquela tribo. Mas caso contrário, assim, uma música para uma loja Renner, uma loja mais assim de varejo grande, é uma música mais sutil, né? Tipo, sei lá, uma musiquinha mais lenta, musiquinha de novela é muito bom, porque ele é muito familiar a todo mundo. Então todo mundo, por mais que não goste, vai lembrar da musiquinha que tocou na novela do Rock Santeiro, por exemplo, porque né, todo mundo passou por essa idade e ela é uma novela que se repete. Então, quer dizer, é o tipo de música que tu é familiar, você não necessariamente ouve no carro, mas na lógica você vai, pô, cara, essa musiquinha, você é a luz, é raio, estrela aí. Mas você não canta alto, porque é brega, entendeu? Mas você gosta, entende? Então, quer dizer, é o tipo de música que não atrapalha, entende? E ela não é pra você dançar, ela é pra você se sentir confortável. Os estímulos são pra se sentirem confortáveis. Aí entra um ponto que eu acho que é interessante a gente debater aqui, que é sobre o teste científico. Uma coisa é você perguntar para as pessoas o que elas querem. Outra coisa é o que elas realmente querem. Né? Então, em pesquisa qualitativa e quantitativa, a gente considera muito isso, porque uma coisa é você perguntar em quem você vai votar. Outra coisa é em quem a pessoa lá na cabine, na privacidade dela, sabendo que ninguém vai saber em quem ela votou, em quem ela realmente vai votar. Então, se a gente, o que seria o caminho natural, né? O caminho leigo? Eu vou perguntar para os meus clientes que tipo de música que eles gostam, e aí as músicas que responderem mais eu vou tocar. E tende a ser o caminho do leigo na hora de fazer pesquisa. Agora, da abordagem científica, como é que a gente testaria o que está funcionando mais? A gente selecionaria um determinado repertório, toca isso durante um tempo e vê em quais dias esse repertório teve mais impacto? Isso funcionaria, por exemplo, isso funcionaria também na linha do olfativo? Sim, sim. Existe um livro do Nicholas Gagin chamado Psicologia do Consumo. É um livro muito bacana, tá? A segunda parte desse livro é só pesquisa desse tipo, tá? Por que eu recomendo esse livro? Porque as pessoas dizem assim, vamos implementar neuromarketing aqui nessa loja. E eu fico esperando para ver o que vai sair daí, tá? O que é que vem depois? E ele vem e faz uma pesquisa desse tipo. E eu digo, isso não é neuromarketing.
O neuromarketing, para começar, tu precisaria de um eye tracking, tu precisaria de um EEG na cabeça, tu precisaria de um computador aberto, olhando a que partes do cérebro estão sendo ativadas, leva isso para um laboratório, compila e traz uma análise. Isso é neuromarketing puro, tá? Agora, você tem 80 mil euros para comprar um eye tracking? Não. Ah, peraí, mas eu não tenho esse equipamento. Então como é que eu vou fazer neuromarketing? Entendeu? Você vai fazer através desse tipo de pesquisa. Você vai fazer uma seleção, você vai comparar isso a determinados indicadores, ter tempo de permanência na loja, satisfação do cliente, se ele percebeu a música, quanto que vendeu, que tipo de produto ele pegou mais, que tipo de produto ele ficou olhando mais o rótulo, se ele chamou alguém, se ele voltou, se ele perguntou pela música. Então assim, ó, é um tipo de variável música com 6, 10, 20 chaves para essa música. Depois você troca a música e faz a mesma coisa, entendeu? Então assim, dá para fazer, é o que mais se usa. Agora, neuromarketing mesmo exige laboratório, exige equipamento. Então assim, ó, mesmo que você tenha um EEG, você tem que levar essa pessoa para dentro de um laboratório, ao qual ela está fechado com uma sala com espuma, para não ter nenhum tipo sensorial na rua. Imagina você tá vendo uma propaganda e um cachorro late. Isso já influi. Então, quer dizer, o seu cérebro já se liga nisso e já retoma. Então, isso atrapalha. Se esse cara fumou um dia antes, se esse cara tomou café um dia antes, se ele ficou doente um dia antes, se ele estava com febre, se ele está com gripe, se ele espirra. Cara, é muito difícil fazer neuromarketing puro. Entendeu? O que se sabe? Se sabe de uma referência absurda de testes que já foram feitos, de pesquisas que já foram feitas, o que funciona e o que não funciona. Então o que a gente faz? A gente pega tudo isso que funciona, traduz de uma maneira que consiga se aplicar isso em determinado local e mostra, ó, de onde é que tu tirou isso? Eu tirei isso da fonte dessa pesquisa aqui. Se funcionou lá, provavelmente vai funcionar aqui. E por que a gente sempre diz provavelmente? Porque cada pessoa é diferente da outra. Entendeu? Um homem de 30 anos é diferente do outro homem de 30 anos. O que se sabe é que a maioria dos homens tende a fazer isso por uma questão social, antropológica, entendeu? Ou seja, toda aquela parte que a gente já estuda, psicológica, do homem em si, que a tendência, comportamento é trabalhar de tal forma. Por exemplo, eu vou te dizer, dificilmente você vê um homem que gosta de shopping. Mas daqui a pouco começa a pintar um monte de gente. Não, eu gosto. Ok, eu disse, dificilmente o homem que gosta de shopping. Mulher gosta mais de shopping, por quê? Porque ela é coletora, ela gosta de andar de lojinha em lojinha, ela precisa ver que tipo de novidade está acontecendo, porque 200 mil anos atrás ela fazia só isso. Ela escolhia o melhor produto, a melhor fruta para trazer para casa, que era a maneira como ela conseguia contribuir. O homem, como é caçador, ele ia num foco, ficava o dia inteiro olhando para um único ponto, esperando a caça certa. E se não vinha a caça certa, ele voltava para casa frustrado. E ele precisava o quê? Sexo. Para dar uma desopilada. A mulher não. A mulher fazia sexo para quê? Para reproduzir. Então ela faz sexo, fica 9 meses sem fazer sexo. Então quer dizer, o homem é todo diferente da mulher. E entre os homens, a gente tem toda a seleção de idade e de condições e sociais e culturais que também definem prioridade de homem, tá vendo? Então, quer dizer, nós somos muito diferentes e muito iguais. Então, a perspectiva que se trabalha é dentro desse panorama, entendeu? E depois adapta, obviamente. E já que a gente entrou nessa área, então, eu vou trazer um tema que está quente, eu vou puxar esse tema algumas vezes ao longo dessa semana, que é a questão do novo normal. Né? Até que ponto, sob a perspectiva da evolucionista, né? Sob a perspectiva do comportamento, sob a perspectiva desse repertório que as pessoas vão construindo ao longo da vida, e até sob a perspectiva dos mitos. Né? Um mito que eu vejo que é muito divulgado no mercado aí é a questão do hábito. Ah, você leva 21 dias para mudar um hábito. Aí tem o outro que diz que você leva 90 dias para mudar o hábito. Aí tem outro que diz que se você repetir 14 vezes na mesma hora, sob o sol da manhã, olhando para o oeste, der 3 pulinhos, você muda o hábito. O quanto de fato, um fato que não dá para negar que é crítico, que é profundo, né? A pandemia que a gente está vivendo no mundo inteiro, que está mantendo as pessoas dentro de casa. E aí vamos olhar para as pessoas, não como a elite
que mora num apartamento de 150 metros quadrados, numa região segura, que pode fazer pedido de delivery, não precisa cozinhar. Vamos olhar para a massa, para as pessoas que moram no MRV de 40 metros quadrados, numa família de 5 pessoas, em que só tem um banheiro, e que a grana no banco já acabou, e ele está tendo que pedir ajuda para conseguir sobreviver, né? Vamos olhar para a massa. O quanto de fato esse comportamento tende a mudar, né? Do ponto de vista do comportamento neurológico. Isso, de fato, vai exercer uma mudança de longo prazo nas pessoas, ou elas estão reagindo agora no modo emocional, né? Entrou no modo de sobrevivência e está passando pelo período, e aí está tendo que se adaptar às circunstâncias temporariamente, ou não? Isso realmente tende a provocar mudanças de longo prazo. Do teu ponto de vista, como é que você enxerga isso? Bom, vamos começar a expulsar o pessoal da live agora, tá? Porque a gente vai começar a falar a verdade. Primeiro que as pessoas não gostam de ouvir verdade. Elas gostam de ouvir uma mentira que deixa elas confortáveis, né? Então, a partir de agora, a gente vai ver os números começarem a cair. O que eu digo sempre, tá? O ser humano não muda isso. O ser humano não muda. O ser humano reage. Por que ele reage? Porque você vê, se a lei abranda, ele começa a virar bicho. Se a lei reforça, ele começa a virar ser social. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo numa mudança social. Se essa mudança social se estende, nós podemos dizer que o ser humano vai mudar, porque ele vai reagir a essa sociedade. Se essa mudança social for inconsistente, a gente volta ao status quo. Porque o Covid, ele não ataca a genética, ele ataca o pulmão. Entendeu? Então, ou seja, ele não vai mudar o teu código genético. Nós somos iguais há 200 mil anos. A nossa última evolução foi há 200 mil. O nosso cérebro tem 200 mil anos de idade. Então o nosso cérebro ele foi feito para se adaptar. Se nós chegamos até aqui nesse momento, não foi porque a gente evoluiu. Muito pelo contrário, eu digo para as pessoas. A gente evoluiu. Porque dois caras que usam óculos como nós não reproduziriam, não teriam filhos, porque a gente não enxerga a longa distância, a gente não caçava. Quem é a mulher que ia querer casar com um cara que não caça? Então a gente só passou o nosso código genético adiante porque a sociedade transformou determinados preconceitos. E hoje a força não vale tanto quanto a inteligência. Então a gente está passando por sermos inteligentes, entendeu? Então o que acontece é que se as regras mudam, a gente vai mudar. Então assim, experimenta dizer para o povo que agora está liberado, que amanhã as praias estão lotadas novamente. E ninguém mais se protege. Se você as praias estão lotadas mesmo no meio da pandemia, né? Isso que é foda. Então cara, é darwinismo total, entendeu? É darwinismo total. Então assim, nós somos bicho como qualquer outro bicho. A nossa única diferença é que nós temos lapsos de racionalidade. O que são lapsos de racionalidade? Eventualmente, a gente sai do automático, e aí eu vou chamar o assunto do hábito, a gente sai do nosso hábito, da nossa massa de hábitos, para pensar um pouquinho diferente, um pouquinho fora da caixa. Opa, peraí, isso aqui me incomodou, eu acho que eu vou parar para ver o que está acontecendo. Caso contrário, a gente vive numa massa de hábitos. E quando tu falou em mudança de hábito em 20, 30, 40 dias, 90 dias, isso não existe. Um hábito nunca vai deixar o teu cérebro, nunca mais. Depois que você criou um hábito e o teu cérebro libera dopamina para aquele hábito, você nunca mais deixa esse hábito. Não existe ex-alcoólatra. Não existe ex-drogado. O cara que é drogado, ele sempre, que ele foi viciado, ele sempre vai ser puxado ao vício. Ele nunca mais pode ter contato com o vício. Então, se alguém mudasse o hábito, ele poderia usar de vez em quando. Um ex-alcoólatra poderia beber de vez em quando que teria superado aquilo. Então, um hábito ele serve para acelerar a performance, ou seja, ele crava no teu cérebro determinados tipos de comportamento ao qual você consegue, automatizando esses comportamentos, fazer mais coisa. O que antigamente não existia. Antigamente eu tinha que caçar e reproduzir
caçar e reproduzir. Então eu tinha duas funções, era fácil manejar. Mas imagina um cérebro que tem duas funções, agora ter trocentas funções. Se eu não automatizar isso, se eu não transformar isso numa massa de hábitos, eu não consigo vencer meu tempo. Então o que acontece? O fumar, o beber, qualquer tipo de vício, o sexo, qualquer tipo de computador, Instagram, Facebook, qualquer tipo de coisa que te deixa mal, mas você não consegue evitar, é um vício. E você não se livra disso nunca mais. Fazer dieta é difícil por quê? Porque o meu cérebro não foi feito para dieta, ele foi feito para engordar. Então o meu cérebro não entende dieta. Ele libera a grelina para te dar fome. E ele deveria liberar a leptina para saciar a tua fome. Mas quando você come o suficiente, a leptina ainda não é liberada. Porque ela espera que você coma mais, porque se tem comida, o cérebro pensa, cara, come mais, porque é o seguinte, amanhã pode não ter. Então ele demora para liberar a leptina. Se você come o suficiente, para e começa a conversar, você vê que sacia a sua fome. Então o nosso cérebro ele é condicionado a manter a tua sobrevivência. Consequentemente, a liberar dopamina. Dopamina é prazer, dopamina significa algo bom. Então o que eu digo, nem sempre o que é bom para o teu cérebro é bom para nós. Por isso que os lapsos de racionalidade são, eu tenho que aprender a entender e dominar o meu cérebro para que ele não me domine. Essa é a condição. Nesse sentido do hábito arraigado, isso tem alguma coisa a ver com a hipótese do marcador somático, do Damasio? De que o hábito está tão arraigado, ele está tão esculpido no cérebro, que você não consegue reconstruir isso com facilidade. Né? Eu tenho um amigo que ele fala que ele é um obeso sob controle. Ele diz que ele enxerga a obesidade da mesma forma que o vício em cocaína, em álcool, em maconha, em cigarro. Ele fala, cara, eu sou viciado em comida. Então eu tive que aprender a brigar com o meu cérebro porque eu não sou um ex-gordo. Eu sou um gordo sob controle. Perfeito. E aí, voltando na questão do hábito. Se isso está marcado de uma forma tão profunda na estrutura cerebral, você não consegue ir ali e reconstruir isso em 90 dias, nem em 200 dias de pandemia, né, de quarentena. Então a tendência é que, no geral, digamos em 99% dos casos, passada a ameaça da pandemia, extintas as quarentenas, em no máximo um mês todo mundo voltou aos bons e velhos hábitos. Sim, teoricamente sim. Não, beleza. É só para ver se eu não sou tão estúpido assim, porque esses dias eu fiz uma aposta, eu falei, cara, se as pessoas não voltarem aos hábitos antigos, eu viro coach quântico. Porque, sabe, puta que pariu, é muita bobagem, né, dizer que não, as pessoas nunca mais vão pegar fila. Mas caralho, o mundo continua o mesmo depois da quebra da Bolsa de 29. O mundo continuou o mesmo depois da gripe espanhola. O mundo voltou a ser o mesmo depois das guerras. Então, assim, as pessoas não mudam por influências externas, né? Que foi o que você começou a nossa live falando. Lá em Indaiatuba, que é aqui do lado de Campinas, né? É uma cidade aí de médio porte aqui no estado de São Paulo. Tem várias faixas na rua. Evite aglomerações. Né? Primeiro que já é uma palavra longa e difícil de ver, de ler, né? Então, e é uma palavra feia, né? Aglomeração. Sim. Não é uma palavra atrativa. E, cara, a gente foi buscar uma coisa no supermercado, todo mundo de máscara, trancado no carro, não sei o quê. A galera na rua, correndo, fazendo exercício, pessoal jogando futevôlei, assim, uma galera mesmo, tinha uns 12 ali no jogo, né? 6 para cada timinho ali. Se nem sob uma forte ameaça o ser humano muda, né? Não vai ser depois que a ameaça passa que ele vai falar, não, agora eu vou continuar limpando a mão com álcool gel, eu vou continuar usando máscara porque é saudável e eu vou proteger a minha vida, né? Não, eu olho para isso e falo, cara, não é possível. Só que a minha linha, né, o meu entendimento é mais na linha do comportamento, é mais na linha do psicológico. O neuro, eu descobri que eu sou burro demais para aprender. A hora que começa o lobo ventromedial, eu falo, não, para, cara. Eu não sei a diferença de mitose e meiose. A hora que o cara começa a dar o nome dos lobos, eu falo, cara, não é para mim. Eu só entendi esse negócio quando eu vi teus vídeos no YouTube. Aí eu comecei a entender um pouco mais ali.
Existem, então, você estava falando de a gente se apoiar na neurociência em casos que já foram estudados e comprovados, e aí a gente derivar isso para uma aplicação prática. Então, existem boas práticas em termos de neurociência. A gente poderia considerar que coisas que já foram estudadas, comprovadas, testadas, elas poderiam ser derivadas para um outro exemplo. Mas ainda assim, elas precisariam continuar sob um rígido ponto de vista de métricas, né? De até que ponto aquilo realmente está surtindo efeito e está fazendo com que as pessoas efetivamente comprem mais. Eu vi, por exemplo, em Ushuaia, na Argentina, uma loja de casacos com o ar-condicionado ligado. E aí, logicamente, eu fui conversar com a gerente, né? Eu falei, olha, tá 5, 6 graus lá fora e vocês estão com o ar-condicionado ligado aqui. Aí ela sorriu, né? Ela viu que eu era brasileiro, e aí ela se entregou, né? Ela falou, não, eu sou brasileira também. Se a loja estiver quente, a pessoa não compra o casaco. Então eu tenho que manter o ambiente gelado para que as pessoas reproduzam a sensação de frio que tem lá fora. Claro. E aí tinha um outro exemplo que era muito similar, de uma outra situação dessa, máquina de sorvete. Eu atendia um cliente B2B uns anos atrás. O Marcelo e o Flávio são pai e filho, são donos de uma empresa que chama Sorvemac. Eles importam máquinas de sorvete da Itália e vendem no Brasil. E eles me contavam um caso que eu achava absurdo. O cliente sai de uma capital do Nordeste, digamos, ele sai de Fortaleza, está 40 graus, ele desce em São Paulo e aí está chovendo. E ele não compra a máquina de sorvete porque naquele dia está chovendo. Só que a máquina que ele está comprando tem 10 anos de garantia. Ela tem 25 anos de vida útil. Ou seja, o cara vai poder fazer sorvete durante 25 anos. Mas naquele dia está chovendo e aí o cliente não compra a máquina de sorvete. Aí eu me lembro muito do Dan Ariely, né, o previsivelmente irracional. Até que ponto as pessoas realmente têm controle sobre as decisões que elas estão tomando. Né? Essas decisões estão muito mais no sistema emocional, né? O sistema 2 do Kahneman. Do Kahneman, né? ou o que antigamente se chamaria lá de sistema límbico, do que no neocórtex, né? Não é uma decisão racional. Então, a gente poderia se utilizar dessas boas práticas? Isso faz sentido? Sim, esse exemplo que tu deu, por exemplo, né, ele chama-se um efeito de mood congruency. Ou seja, a gente tem um contexto, a gente faz uma análise de alguma coisa sobre um contexto cognitivo. Eu até tenho alguns módulos que eu trabalho com pessoas que querem vender ideias, que querem apresentar projetos, né? E eu digo para eles o seguinte, dependendo do tipo de projeto que você tem, tipo de ideia que você tem, se está um tempo chovendo e ruim, liga e diz que aconteceu um problema, não apresenta aquele dia, porque a pessoa confunde aquele tempo ruim e aquele problema de chegar no trabalho, de se molhar, de todo aquele trajeto ruim com a tua ideia. Entendeu? Então assim, ó, ele acha que a tua ideia é ruim porque o dia dele tá ruim. Então quer dizer, tudo isso são influências do meio que caem lá no porão do teu poço, lá no fundo do teu poço, e você vai buscando esses recursos. Então, quer dizer, por exemplo, eu vendo ar-condicionado, tá? Aí o que acontece? Eu compro um ar-condicionado da LG, da Samsung, ou seja, dessas marcas mais conhecidas. Aí eu ligo para a LG para instalar, a LG me diz, não, eu tenho um instalador aqui que custa tanto. Não, mas isso é muito caro. Eu tenho um cara na minha rua aqui que faz por 1/10 do valor. Beleza, obrigado. Eu vou pegar esse cara aqui, ele instala de uma maneira extremamente errada e o troço não funciona. Aí eu tô conversando com os meus amigos, pintou o assunto sobre ar-condicionado, eu vou dizer assim, não, cara, compra qualquer um, menos o da LG. O da LG não funciona. Mas funciona. O que não funciona foi o cara que instalou. Mas a gente não enxerga um passo adiante, entendeu? A gente não enxerga que a culpa é nossa. Ou seja, é você que contratou o cara errado para instalar, porque não é plug and play. Você não coloca e sai funcionando. Então o cara instalou errado e a culpa é da marca. Ou seja, a marca fez todo um trabalho de mídia, de P&D, de desenvolvimento, de colocar na sua casa o melhor produto e você instala errado e a culpa é da marca. Tá entendendo? Então, quer dizer, qual é a memória que fica? É a memória afetiva, é aquela memória que te incomoda. Não é o trajeto.
Assim como você faz um projeto com alguém, você inicia muito bem esse projeto, no meio desse projeto dá inconsistências, você vai lá, arruma e dá problema, você vai lá, arruma, e no final sai um final feliz. O que o cliente guarda? O início, aquele início bom, e o final. Aquele meio, ele está pouco se importando. As séries funcionam assim, o piloto, o primeiro capítulo é muito bom. Eu ia falar isso. O final é muito bom. Aquele meio você tá cagando, cara, entendeu? Você não entende nada, mas o final foi muito bom e deixou ainda pro próximo. Então, tá entendendo? Então, é assim que funciona. Então, ou seja, faça uma boa entrada e tenha uma boa saída. O que acontecer no meio é humano. A gente grava vídeo toda hora. Quando eu comecei a gravar meus vídeos, eu falava uma frase errada, eu parava, voltava tudo do início e começava de novo. Aí falava uma frase errada, parava, voltava tudo do início e começava de novo. O engajamento mínimo. O que eu fiz? Eu comecei a falar e errava uma coisa e falava, porra, não lembro o nome desse cara agora, meu. Mas assim, ó, eu vou ver e coloco no vídeo. Cara, o engajamento a full, meu. Por quê? Porque as pessoas começaram a enxergar lá um outro ser humano, um cara com sentimento, um cara com emoção, um cara que reage, um cara mais verdadeiro do que aquele cara robotizado. Então assim, tudo é estímulo, tudo é estímulo. Então as pessoas têm que pensar que nós somos uma máquina sensorial ao qual nós conhecemos os 5 básicos: visão, gustação, olfato, audição e tato. Mas a gente capta o mundo inteiro através disso. Então se eu quero que o cara tangibilize um produto, eu tenho que botar esse produto na mão dele, ele tem que botar na mão. É mais um sensor. Eu posso dizer que eu tenho, mas eu não tenho para mostrar. Perdi ponto. Eu vou te entregar daqui a 10 dias. Perdi ponto. Tá entendendo? Então assim, eu digo o que eu faço, cadê teu exemplo? Ah, é que eu não fiz ainda. Perdeu ponto. Porque a gente tem que tangibilizar as coisas para crer. Entende? Então essa é a condição. O marcador somático é isso. Ele marca onde? Na soma do neurônio. No corpo. Soma do neurônio é corpo neural. É quando dispara o neurônio, ou seja, quanto mais disparos neurais você tem, mais percepção aguçada sobre uma informação. Isso é marcador somático. Eu lembro uma vez, faz muitos anos já que eu li isso, eu não vou lembrar o autor, mas era um livro sobre vendas, em que ele dizia que para você vender o carro para a família, você tem que ganhar a criança primeiro. Então chega a família na loja, o vendedor abaixa, olha no nível do olho para a criança, para estabelecer uma conexão com ela e ganhar a criança. Né? Então, se ele fosse falar com o meu filho, oi Pedro, tudo bem? Você veio com o papai hoje comprar um carro? Né? Eu vim. E que cor de carro que você gosta, Pedro? Ah, eu quero um vermelho. Nossa, tem um vermelho que chegou aqui que você vai adorar. Vem cá, Pedro. Eu falo isso, cara. Você ganhou a criança, você ganhou a família. Né? Você levou todo mundo no bolso porque você estabeleceu uma confiança num nível muito mais emocional, né? Muito mais no sistema 2, né? No límbico. E aí a decisão racional, né? O que vai acontecer ali no meio da negociação, ela não vai ficar gravada. O que ele vai lembrar é ele chegando e sendo bem recebido, a negociação ela vai ser jogada lá para o fundo da memória, e ele vai lembrar dele saindo com o carro, dirigindo, e a criança feliz, né? Então... Cara, é uma história muito louca isso. Eu dou aula para corretores também, né? Com homestage também, como fazer toda a parte sensorial de venda de imóvel e tal. E eu digo sempre para eles, vocês, quando forem vender um imóvel, vocês olhem para o homem e fala com a mulher. Porque é ela que vai comprar. É ela que vai dizer que se você não comprar essa casa, você não transa mais. E ele compra tudo, ele compra o prédio daí. Então, ou seja, mas se você fala com ela, ele se ofende. Porque como assim, convencendo a minha... E eu não sou nada? Então, quer dizer, você tem que vender olhando para ele, mas falando com ela. Porque é ela que vai comprar. E vocês podem ter certeza, se ela está no quarto, ela está ouvindo. Porque ela tem a percepção auditiva muito mais apurada que o homem. A mulher fala com você e ela diz assim, tá vendo atrás de mim o mesmo vestido? Como assim? Se eu tô olhando e não enxergo, e ela enxerga com a nuca. Então assim, não é uma questão que ela foi feita para isso. Ela foi feita para fazer análise do ambiente de uma maneira extremamente criteriosa e sensorial. O homem não, o homem foi feito para focar. Então ele quer atenção nele, porque ele é o homem da família, ele que decide, mas você tem que falar com ela, porque é ela que vai dar o final. Ou você compra esse, ou acabou o negócio, meu, entendeu? Ou você vai sofrer as consequências. E ele não quer sofrer as consequências, entendeu? Ele não pode sofrer as consequências. Então isso é muito louco também. Cara, muito bom. Estamos
chegando no finzinho, daqui a pouco o Instagram vai chutar a gente, então eu queria deixar as amarrações finais aqui. Não, é a primeira de muitas, vamos fazer mais disso. Hoje eu queria trazer essa abordagem mais de mitos e verdades e trazer as questões polêmicas, porque uma coisa que você falou agora que me chamou a atenção é justamente isso. Você não tem meias verdades ou informações pseudocientíficas para tentar empurrar alguma coisa, né? Parecer que é neurociência, parecer que é alguma coisa para, no fim, gerar uma venda. É o que é e acabou. Se quiser, aplica. Se não quiser, tudo bem. O pessoal está perguntando aqui. Sim, a live vai ficar gravada. Eu vou salvar ela aqui no meu IGTV. O Ale vai publicar lá no YouTube dele também. Sigam o Ale, tá? NeuroExpert em todas as redes, tá? Então procura lá no YouTube, já sai daqui agora lá pro YouTube, procura lá NeuroExpert. Tem um monte de vídeo aberto, bom pra cacete. O que eu gosto muito da abordagem do Ale é que ele fala numa linguagem que o leigo consegue entender. Então, tipo, um imbecil como eu, que não entende nada de biologia, consegue entender neurociência, entendeu? Sigam ele aqui no Instagram, o cara gera muito conteúdo legal também, @NeuroExpert. Tá? Ele tem os cursos dele online muito bons. Então, assim, cara, o cara tá fazendo doutorado, né? Não é um animal que leu um livrinho e saiu postando coisa que não faz sentido. Enfim, deixa um recado final pra galera. Vai ter muito mais gente assistindo aqui depois da gravação também. Então eu queria aproveitar esse finalzinho antes que o YouTube, que o Instagram chute a gente, para deixar uma mensagem final, já que a gente começou com polêmica e estamos terminando, vamos terminar em alto estilo, né? Legal, cara. Assim, eu quero só te agradecer aí, que vão vir outras oportunidades de conversar. Era uma vontade que eu já tinha de falar contigo há muito tempo. E procurem verdades, pessoal. Sempre procurem verdades, tá? Aquela coisa assim, eu sei que dói às vezes. Você prometer que vai emagrecer em 7 meses é muito diferente de você prometer que vai emagrecer em 7 dias. Mas desconfiem, tá? Vão atrás do background do cara, quem é esse cara, o que ele está fazendo, o que ele está publicando. Antes de comprar qualquer coisa, eu digo, não comprem meus cursos sem me conhecer. Não compre sem me conhecer, tá? E de ninguém. E eu acho que esse é o recado que a gente tem que deixar, porque senão, cara, a gente vê muita gente ganhando dinheiro e dá pena, sabe? Dá pena pelo que os caras estão falando, sabe? Porque, na verdade, ele passa desinformação pra gente, né? Prostitui o mercado. Pra gente não, ele passa desinformação a gente tem que desconstruir. Pra frente, né? E hoje em dia, o cara vai lá, contrata um robô, fica famoso. Uma frase que eu falo muito, eu anotei uma frase sua aqui que depois eu vou repostar. O ser humano não muda, o ser humano reage. Tem uma que eu gosto bastante, que é assim, não confunda fama com competência. O Dr. Bumbum era um cara famoso, 700 mil seguidores, né? Mas ele era um cara competente? Não. O cara era um açougueiro, né? Sempre desmereceu os açougueiros, aliás, né? Mas assim, como médico, ele era um açougueiro. O cara era um animal, um imbecil, um filho da puta desse tem que ficar encarcerado pro resto da vida. Os açougueiros não são eles que deixam o nosso churrasco mais feliz, né? Porra, Ontem eu só comi churrasco porque os açougueiros... Eu vi tua postagem, pô. Então, me desculpem pela analogia mal colocada. O meu reptiliano gritou. Fala, porra. Então, assim, não confundam, né, fama com competência. É uma coisa que é muito forte hoje na rede social. Então, eu vejo muita gente falando neuroasneira, neurobobagem, neuropseudociência, e aí eu falei, cara, eu quero aproveitar esse período de pandemia, que eu tô com um pouco mais de tempo livre, falei, vou chamar pessoas que eu admiro pra gente conversar e falar sobre os assuntos alvo de cada um, para trazer ciência de verdade, né, trazer marketing de verdade. Como marqueteiro e como marketólogo, eu tenho muito a missão de combater a desinformação, né? Muita gente odeia marketing porque acha que marketing é uma ciência do mal. Eu falo, cara, marketing é uma ciência fenomenal, né? É uma ciência que mistura comportamento, desejo, recompensa, felicidade e uma série de coisas, só que ela pode ser usada como qualquer coisa para o mal, né? Claro. Então, acho que agora a gente cai, deu 1 hora certinho aqui. Queria deixar um abraço virtual, eu aprendi a mandar abraço virtual. A gente faz Valeu, assim. querido, obrigado.
Se Deus quiser e a pandemia deixar, em novembro eu vou estar aí para o Web Summit, e aí a gente come um polvo alagareiro e toma um vinho junto. Né? Ó, falta 20 segundos aqui para acabar. Para quem perguntou, a live vai ficar aqui no GTV, e aí vai lá para o YouTube também. Sigam o YouTube, NeuroExpert, sigam o Instagram do Ale aqui também, e vamos aprofundar o conhecimento em neurociência de verdade. Ale, valeu, muito obrigado.